Olá, povo do Eterno, que está conectado conosco. Saúde a todos com a paz. Em nome de nosso Salvador Yahushua HaMashiach, que a bênção do Eterno esteja com cada vida que estão conectados conosco nesse momento, para que possamos juntos adentrarmos nessa partilha desse pão celestial, que é a palavra do nosso Criador. Hoje quero falar para os meus amados irmãos e amigos acerca de um assunto muito importante, que eu acho que já está na boca de todas as pessoas. O que se planta, isso se colhe. Isso é uma regra estabelecida pela própria palavra do Criador e ninguém pode fugir. Quero ler com vocês o texto da palavra do nosso Pai Celestial, em Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8, que diz o seguinte: não se iludam, ninguém zomba do Eterno, pois o que o homem semear, é isso mesmo que ele colherá. Então, aqui nós temos uma demonstração da palavra. Vou pegar no 8. Porque quem semeia no campo da sua natureza humana, a fim de satisfazer a sua vontade carnal, colherá a morte. Mas quem semeia no campo espiritual, no rua, colherá a vida eterna. Amados, quero nesse momento fazer uma oração para que o Eterno nos abençoe nesta mensagem de hoje, em nome de Yahushua. Soberano Pai, Criador dos céus e da terra, oramos a Ti, Pai, nesta manhã, pedindo a Tua bênção para todos nós, que nesta manhã estamos nesse sol radiante, maravilhoso. Pedimos a Tua bênção, Pai, para que possamos juntos compreendermos algo importante da Tua palavra. Fica conosco, Pai, neste dia, nos abençoa. Nós choramos em nome do nosso Salvador Yahushua HaMashiach, que vive e reina por toda a eternidade. Anaor. Esse texto bíblico que nós acabamos de ler, ele tem uma narrativa bíblica. Essa é uma narrativa bíblica, né? Muito importante, que está na Bíblia, que tanto ela é positiva como ela é negativa. Se plantarmos coisas boas, colheremos coisas boas. Se plantarmos coisas ruins, colheremos coisas ruins. O versículo 7 dessa leitura de Gálatas 6, ele é muito categórico quando ele diz assim: não se iludam, ninguém zomba do Eterno. O que o mundo atual tem feito? Zombar constantemente do Criador, do Eterno, o Altíssimo dos Exércitos. Então, isto tem um preço a ser pago. Então, quando vimos o mundo aí nas suas mazelas, nas suas doenças, nas suas pandemias, na violência, na corrupção, na maldade que alastra a nossa gente, todo mundo, é uma colheita. Isso aí é uma colheita da semente que o homem tem plantado. O homem tem plantado uma semente muito cruel para a sua vida, que é zombar do Eterno. Zomba do Eterno em todos os aspectos, inclusive quando eles mudam o nome do Eterno, quando eles mudam o nome do Salvador, quando eles mudam a palavra do Criador, quando eles mudam os mandamentos do Eterno, quando eles mudam o conceito de planificação de vida das pessoas para serem salvos. Agora o céu não é mais para cima, o céu agora acho que é para baixo, porque todo mundo vai pular nele de qualquer jeito. E o céu, amados, é para cima, só tem um caminho a ser, que nos leva até os céus, que no caso é o próprio Mashiach. Pois ele afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E o restante do texto continua dizendo: não se zomba do Eterno. Por quê? Porque pois o que o homem semear, é isso mesmo que ele colherá. Então veja que a humanidade está colhendo a semente que ele tem plantado. E o fruto dessa semente tem sido um fruto muito amargo. É violência, corrupção, é maldade, é ódio, é desamor, é a idolatria, é feitiçaria, é mudança dos planos, dos estatutos do Eterno. Então isso é zombar do Eterno. Então está dizendo aqui o texto que não se zomba. E se zombar, vai ter a recompensa, que é assim: zombar do Eterno é uma semente plantada em um campo muito ruim. E no caso, a mente do coração dos homens. O coração dos homens está transformado em uma terra ruim, uma terra mal. E agora vai dar um fruto mal, que é isso que justamente a nossa humanidade está colhendo. Então fica a ciência, a medicina,
correr atrás de arranjar meios para conter as situações, não vai conter, porque isso aí é a colheita, é uma colheita que o mundo está tendo daquilo que ele está plantando. Então aqui está dizendo que aquilo que o homem planta, isso ele vai semear, ele vai colher. E no verso 8 diz, porque quem semeia no campo da sua natureza humana, a fim de satisfazer a sua vontade carnal, colherá a morte. Mas quem semeia no campo espiritual do Rua, que é do Espírito, recolherá a vida eterna. Esse texto deixa bem claro que ninguém colherá vida eterna plantando no caminho da carne, no caminho dos prazeres do mundo, no caminho da natureza carnal, sabe, seus prazeres, seus desejos. E hoje que vimos aqui é pessoas, mesmo professando fé, professando querer ir para o céu, professando estar arrependido, mesmo assim não tem largado seus desejos carnais. Pai vive da tendência contínua de satisfazer seus prazeres da carne. E isto ele está plantando. E uma semente muito má, porque essa semente, diz aqui o texto, quem planta nesse campo da carne, dos desejos carnais, ele colherá a morte. Então é isso que o mundo está na iminência de colher a morte, porque o salário do pecado, amados, é a morte. E a morte passou a todos os homens e todos pecaram. Então a palavra do Criador nos ensina a viver uma vida planificada. Ela nos ensina a doutrina do eterno, a doutrina do machismo, nos ensina a viver uma vida planificada, separada do mal, sem pecado, para podermos agradarmos o eterno e colhermos assim a semente que estamos plantando, que é a vida eterna. Pelo outro lado, quem planta na carne, esse é quem planta na carne colhe a morte. Pelo outro lado, quem planta no Espírito, no Rua, esse colherá a vida eterna. Então nós temos que os servos do Criador, os servos do Machia, em todo mundo, tem que ter uma consciência de que, para ele ser salvo, para ele plantar no campo espiritual, se não tiver uma vida espiritual, de acordo com a palavra, de acordo com os mandamentos, de acordo com a vontade do Criador, ele não poderá ser salvo. E isso que a palavra nos ensina, né, através dessa mensagem. Assim sendo, nós estamos sempre plantando, em todo o tempo, alguma semente em nossa vida. Seja ela boa, seja ela má. Então, o conselho da palavra é de preferência que plantamos, devemos plantar a boa semente. E também isso é boa terra, veremos isso no decorrer da mensagem. Pois tudo que fazemos, amados, são sementes que nós semeamos. Sejam palavras, pensamentos, até o nosso próprio dinheiro, em nome dele que empregamos, atitudes e ações que nós praticamos dia após dia, momento a cada momento, iremos colher de acordo com o que plantamos. Então falamos aqui, se ficar o critério do homem, nós somos responsáveis por escolher que semente, que fruto eu quero colher. Então esse fruto que eu quero colher vai ser escolhido na minha semeadura. Quando eu semeio semente boa, eu estou sabendo que vou colher frutos bons. Agora, se eu semear semente má, eu vou colher frutos maus, porque nós vamos colher aquilo que plantamos. É o que diz o texto, a palavra textual desta mensagem. Tudo começa em nossa vida como uma semente, tudo. E todos nós receberemos a proporção que plantamos. Vamos examinar o texto de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Mas lembrem-se disso, aquele que semeia pouco, pouco também colherá. E aquele que semeia em abundância também colherá. Quer dizer, nós vamos colher aquilo que plantamos proporcional ao que plantamos. Se nós plantarmos em grande porção, vamos colher em grande porção. Plantarmos em menor porção, vamos colher em menor porção. Quem planta 1, colhe de 1. Quem planta 10, colhe de 10. Claro, a produção vai ser maior. Quando mais plantamos, mais colheremos. Se uma pessoa plantar uma semente, ele colherá o fruto de uma árvore que nasceu daquela semente. Mas se essa mesma pessoa plantar milhares de sementes, ele terá uma colheita abundante de frutos. Mas, pois essa pessoa plantou várias árvores, várias sementes, teve várias árvores, certamente seu fruto é bem maior.
Então vamos aprender nessa mensagem, a razão por que nosso mundo está imerso em tantos males. Já sabemos que, na verdade, o nosso mundo tem feito coisas tremendas, nosso povo, são as pessoas do mundo, e isso tem sido uma semente plantada com a perspectiva de uma colheita muito ruim, porque eles plantaram a semente má. Vamos começar vendo isso aí pela escritura de Ishaiah, que é Isaías, capítulo 24, versículo 4 a 6. A terra planteia e se desvanece. O mundo cambaleia e estremece. Os exaltados pelo povo da terra caem de suas posições. Na verdade, a terra está contaminada por causa de seus habitantes, pois eles transgrediram as leis, mudaram os estatutos e quebraram a aliança eterna. Por isso, a maldição devora a terra, e os que habitam nela sofrem por serem culpados. Por isso serão queimados os seus habitantes, e poucos homens restarão nela. Olhem o que fizeram os habitantes da terra, homens, pessoas, moradores da terra. Olhem o que eles estão fazendo e olhem o que eles vão continuar fazendo. Então aqui o texto diz claramente que essas pessoas levaram a terra a plantear. A terra aqui não é terra solo, é a terra massa humana. E se desvanece. O mundo cambaleia e estremece. O mundo inteiro, as pessoas do mundo estão nessa situação, estremecendo diante dos acontecimentos. Mas, como os homens estão cegos em seus pecados, suas naturezas carnais, criando projetos para satisfazer seus próprios desejos carnais, não veem o que estão fazendo contra o Eterno. Então, colhendo essa colheita amarga da semente que foi semeada, que estão semeando e que vão colher mais no futuro, como se isso fosse uma coisa natural da vida. Não, a coisa não é natural. Isso aí é uma recompensa, é um juízo do Eterno, é uma resposta do Eterno a uma nação pecadora que não respeita as leis do Eterno, que muda o estatuto do Eterno, que não guarda a sua lei, seus mandamentos, não ama a sua Torá, que não ama o Criador e o enviado do Criador para salvar a humanidade, que é o Mashiach, o nosso Yahshua Mashiach. Então a terra está nessa situação, estremecendo o mundo, terra planteando, chorando. E os exaltados pelo povo da terra caem de suas posições. Vimos aí pessoas exaltadas, pessoas que vão à grande elite de governo do país, das nações, dos povos, caem de suas posições por causa de seus pecados. Na verdade, como diz aqui o texto, a terra está contaminada. Ninguém pode dizer que não. Os rios, o ar, alimento, tudo que nós tocamos hoje está contaminado. Por causa de quê? Aí vão dizer, vão chamar o Eterno de Deus, vão dizer, Deus não olha para a situação, Deus não está vendo a situação, Deus é culpado, Deus, não, cadê que Deus te amou e vê tudo isso e não resolve? A palavra diz que quer se queixar, se queixa dos próprios pecados. E aqui a situação que o mundo está vivendo hoje é porque os seus moradores, os seus habitantes, eles fazem isso aqui, eles fizeram toda essa barbaridade, eles transgrediram a lei do Eterno, eles fizeram as leis estabelecidas de sociais, eles querem mudar o estatuto do próprio Criador, o estatuto social, eles quebraram a aliança eterna, feita do sangue do Mashiach, o enviado do Criador para salvar a humanidade. Eles quebraram essa aliança. Quando eles trocaram o nome do Mashiach para o nome falso, o Salvador para o verdadeiro nome para o nome falso, quando eles pregaram uma salvação sem planificação de vida, sem pureza de vida, eles estão quebrando a aliança eterna. Eles estão tirando as pessoas o direito de serem salvos. Então, sabe que isso é obra maligna, porque a palavra diz que
Satanás, o ladrão, só vem roubar, matar e destruir. E como é que ele faz isso? Ele rouba, mata e destrói. Ele rouba o nosso direito de ter fé verdadeira. Ele rouba-nos o conhecimento. Então, nesse roubar o conhecimento, ele nos mata. Ele mata a nossa fé. Ficam as pessoas, mesmo crendo em algo, ficam mortas espiritualmente. Como, por exemplo, nós quando fomos chamados, isso Shaul, ali aos Efésios capítulo 2, quando nós fomos chamados, nós pelo Mashiach para a vida eterna, nós estávamos mortos nas cidades e pecados. E o mundo está morto, cidade de pecado, o mundo está gemendo, lamentando, está desvanecendo, porque o pecado no mundo é grande. E esse pecado já está cheirando mal, está vindo do Eterno há milênios, e o Eterno, na sua bondade, está tolerando tudo isso. Mas tem um dia determinado para a prestação de conta. Então aqui vai dizer o seguinte, que os que habitam na terra são culpados por isso, e são culpados porque eles quebraram, fizeram essa barbaridade, plantaram essa semente cruel. Agora, no versículo 6, capítulo 24, ainda de Ishaiah, que é Isaías, está escrito que, por isso a maldição devora a terra. A terra está sobre a maldição do Eterno por causa de seus pecados, gente. Não se lamentem, não reclamem do Eterno, não reclamem do Criador, reclamem das suas próprias ações, das suas idolatrias, de seus pecados, de suas mentiras e suas falsas religiões, seus ensinamentos profanos que afastam o homem do Criador, pregando-se salvação e inserida em pecados. E Ishaiah, Eclesiastes, capítulo 59, versículo 2, diz que o pecador separa o homem do seu Criador. E nessa parada do Eterno, ele não pode nos ouvir, ele não pode nos abençoar, ele não pode nos salvar. Então, o que tem na terra? Maldição sobre maldição, porque é erro sobre erro, maldade sobre maldade, engano sobre engano, mentira sobre mentira. O Eterno não está satisfeito com isso, porque os mentirosos, os enganadores, os profanos, os zombadores não terão parte algum no reino dos céus. Então é necessário que nós alertemos, nós, o povo do Eterno, os messiânicos, os que têm esse selo da promessa em suas vidas, seu coração, despertem para servir ao Criador com toda a sua força e sua alma, seu coração e seu entendimento e seu ser. Então diz que a terra, ela está sendo devorada pela maldição que vem à terra por causa dos nossos pecados. E os que habitam nela, os homens que habitam nela, sofrem por serem culpados. Sofre não é porque o Eterno quer sofrer ninguém, não. O Eterno tem prazer que nem sofra. O Eterno não manda catástrofes, tsunami, ele não manda pandemia, ele não manda molestas, plagas para a terra, para que a humanidade sofra, porque ele tem prazer nisso. Não, ele não tem prazer nisso. Isso é porque o pecado do homem atrai isso para si. O mal, a semente plantada foi ruim, a semente foi mal. E a colheita é mal, porque o homem colhe aquilo que ele planta, ele vai colher. Então é isso que o homem tem plantado. Então vimos aqui que eles são culpados. Por isso serão queimados os seus habitantes. Os habitantes da terra vão ser queimados, amados. Vão ser destruídos por causa dos seus pecados. Todo aquele que peca será lançado na condenação eterna para ser queimado no lago do fogo. Agora, diz aqui, e poucos homens restarão nela, na terra. Quem são os poucos homens? Aqueles que se convertem, aqueles que se arrependem, aqueles que nascem de novo, aqueles que têm uma nova vida, aqueles que passam a não zombar do Eterno, aqueles que passam a amar o Eterno em toda a sua alma, toda a sua força, todo o seu ser, todo o seu coração. Esse sim, que tem de vida eterna. Aqueles que abandonam seus pecados e vivem para o eterno Criador. Vive ligado ao Mashiach, ao Salvador, que crê na sua palavra, e guarda seus mandamentos, e crê, invoca o seu verdadeiro nome. Esse sim será salvo. Pois diz lá em Joel, na Bíblia de João Ferreira de Almeida, João capítulo 2, 32, diz que acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse nome está corrompido, porque o verdadeiro no original é e acontecerá que todo aquele que invocar o nome de Alvo será salvo, ou de Alvo será salvo. Então precisa invocar o nome, porque esse nome é o único nome que salva. Quando o Kefa, que é Pedro, está pregando ali na mensagem de Atos, capítulo 2, 4, versículo 14, ele diz para a humanidade, para os povos que estavam ali com ele, que não há salvação em nenhum outro nome, só o nome do Mashiach, o nome dado ao Mashiach, que é o enviado, que é Yahushua, ou Yahushua, ele, só esse não pode salvar. E não há outro nome, porque foi esse nome que foi dado, aqui é um nome sobre todo nome, foi dado ao Mashiach, para que ele fosse nosso Salvador, fosse nosso Redentor, e derramar seu sangue por nós, para nos purificar de todo o pecado. Então, amados, poucos homens estarão na terra, depois do juízo do Eterno ser derramado
sobre essa raça pecadora. Vamos procurar agora entender como funciona essa regra do plantar e do colher. Observe que nós podemos escolher a semente que vamos plantar. Você escolhe a semente que você deve plantar, que você quer plantar. Você escolhe o que você quer colher. Você quer colher o quê? Você quer colher o bem ou o mal? Você quer colher vida ou quer colher morte? Então a escolha da colheita, você escolhe o que quer colher, e essa escolha te leva a escolher a semente que você vai plantar. Bom, se você quer colher caju, você não vai plantar caroço de manga. Se você quer colher feijão, você não vai plantar caroço de milho, semente de milho. Porque você sabe que o que você plantar, é isso que você colherá. Então sabemos que, semeando no campo da natureza humana, olha o que acontece. Se nós estivermos no campo da natureza humana, já disse lá o texto que vamos colher a morte. Como é que isso acontece? Se praticarmos atitudes de derrota, ações más, coisas ruins, ações negativas, se agirmos de conformidade com os nossos desejos carnais, estaremos semeando semente para o mal. Quando isso acontece, certamente, cedo ou mais tarde, aqui, ali ou acolá, ninguém sabe onde, colheremos algo que nos leve à morte. E às vezes acontece isso, na hora da colheita, não sabemos de onde veio o mal. Perguntamos por quê isso acontece comigo? Por que isso acontece isso comigo? Por que foi isso que aconteceu? Por que quis ver você logo justamente comigo? Com a minha família, com os meus. Quando acontece uma miséria, um dano na família, é o que se diz. Por quê? Você não sabe por quê? Porque você plantou a semente, amado. A semente do mal foi plantada, a colheita é essa. Plantou limão, colhe limão. Plantar maçã, colhe maçã. Você vai colher o que você planta, é o que o texto está dizendo. Isso é uma regra estabelecida pelo próprio Criador. Mas, pelo outro lado, se semear no campo espiritual, como tem uma promessa na palavra, colheremos a vida eterna. Isso é muito bom, porque você tem o direito de escolher. É tanto que lá em Marcos está dizendo, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então a escolha de salvação é sua. A escolha da colheita é sua. Você escolhe o que planta, você escolhe o que quer colher, então você já tem, obviamente, você já entende, já sabe que semente você vai plantar. Então procuremos plantar sempre a melhor semente para termos a melhor colheita. Quando é semeado palavras negativas na mente de nossos filhos, por exemplo, nosso cônjuge, esposo ou esposo, devemos lembrar que nossos filhos como uma tela em branco. Nós pegamos uma tela em branco, que não tem nada escrito nela, que não tem nada desenhado, e aí nós que vamos escrever, nós somos responsáveis pelo que vamos botar no quadro daquela tela branca. Escrever ou desenhar ou pintar o que nós queremos que o nosso filho seja. Então, aí nós somos responsáveis por esse ato aí. Então, por isso que os pais devem educar os filhos, o caminho que devem andar, para que mesmo que eles envelheçam, eles não se desviem dele. Aí, muitas vezes, nós vimos pais ensinando os filhos a beber cerveja, beber bebida alcoólica, a fumar cigarro, a dizer palavrões, a traquinar, quebrar as vidraças das casas alheias, mentir, enganar as pessoas. Então, isso é uma semente má, porque essa pessoa vai crescer, esse menino vai crescer, e ele vai colher essa semente que está sendo plantada em sua terra. Então essa colheita não vai ser muito boa, porque essa colheita vai ser de acordo com a semente que foi plantada naquela pessoa, naquela vida. Pelo outro lado, se o pai, a mãe ensinaram ao filho o caminho do eterno, as boas coisas da vida, a obediência, a fidelidade, a honestidade, a planificação de vida, uma vida piedosa para do Criador, que sirva ao Criador e ao seu próximo, amando assim como ama a si mesmo. Então essa pessoa vai ter uma vida diferente, vai ter um diferencial na sua vida, porque na colheita de toda a semente vai ser coisas boas, e por final ele vai ter o direito de vida eterna. Já concernente isso, falamos recente aos filhos, agora concernente ao nosso cônjuge, seja o esposo ou esposo. Quando nós casamos, quando um casal, um jovem, uma jovem se casam, ele vai encontrar ali um quadro já pintado. Aquela tela já pintada já, com algumas coisas escritas, com as coisas desenhadas. Então nós aí mais uma vez, somos responsáveis por apagar alguma coisa que está ali, que não está de acordo, não condiz com a verdade, não condiz com a vontade do Criador,
que nós achamos, vemos que ali está totalmente errado. Então cabe a nós escrever outras coisas, outra história, outra escrita, fazer outro desenho, pintar outro quadro em si, em lugar daquele que foi apagado. Apagarmos aquele que estava ali, que não gostamos, que não está correto, e pintarmos a outro quadro, moldando a vida daquela pessoa pelo bem da nossa família, pelo bem do lar, levando a eles a plantar ali uma semente de amor, de compreensão, de obediência, temor ao Criador e de amor ao próximo, amando aos outros, e respeito, o amor, a semente do respeito, a semente do temor, a semente da concórdia, não da discórdia, a semente do perdão e não do rancor, né? Então, esse lar vai ser feliz, vai ser abençoado, porque você vai mudar a história um do outro, porque dá trabalho, dá, porque já fomos para ali com os nossos quadros pintados. E aquele que o quadro tem mais aberrações, deve ser apagado e colocado outra história nele. Muitas pessoas sonham em ter um lar feliz. Quem não sonha em ter um lar feliz? Quem é que não sonha ter um lar abençoado, seus filhos estruturados, seus filhos obedientes, pessoas boas, uma esposa meiga, amigo, um marido meigo, amigo, companheiro, cuidadoso, zeloso da família? Quem é que não sonha com isso? Mas vimos as pessoas fazendo isso de modo totalmente contrário. Mas todo o tempo estão essas pessoas semeando amargura, sentimentos, discórdias, porfias, ofensas, acusações, etc. e outras coisas mais. Essas pessoas estão semeando o fracasso e a derrota para a sua família e para as suas próprias vidas. Isso encontramos em Jó, capítulo 4, versículo 8. Vamos ler o texto. Conforme tenho visto, os que praticam impiedade e que semeiam o mal são os que colhem seus frutos. E olha, amados, aquele que pratica iniquidade e semeia o mal, são eles mesmos que vão colher o fruto dessa iniquidade, desse mal semeado. Então devemos, acima de tudo, ter o cuidado de semear uma boa semente, de plantar uma boa semente. Porque a semente que nós plantamos é o que nós vamos colher, o fruto dela. Então, quando nós plantamos amor, colhemos amor. Nós plantamos compreensão, colhemos compreensão. Aqui, aonde for. Você não pode marcar o lugar da colheita, nem o tempo da colheita, porque isso é do Eterno que faz. O Eterno lhe capacita a escolher a semente que você deve plantar. Mas quanto à colheita, você vai colher, já sabe, vai colher o que plantou, mas quanto ao tempo da colheita e o local da colheita, aí só o Eterno sabe. Ele não nos deu esse direito. As coisas vão acontecendo e você vai simplesmente colhendo de acordo com o que você plantou. Sabendo que, se você praticar iniquidade, aquele que pratica iniquidades, e semeia o mal, não vem pensando quanto vai colher, não. Você vai colher. São esses os que colhem seus frutos. Então não reclame da sua vida quando estiver colhendo frutos amargos. Não reclame da sua vida quando estiver colhendo frutos dolorosos. Frutos que derramam lágrimas. Frutos que arrasam corações, que destroem vidas. Não se assuste com isso. Saibam que aquele fruto ali é relacionado à semente que você semeou. Então, antes de vir a lágrima, antes de vir o pavor, antes de vir o fracasso, o desgosto, o desespero, o pânico da vida, que isso também acontece na hora da colheita, antes disso, pare e faça um planejamento de vida de plantar a boa semente. Sabendo que a boa semente lhe dará bons frutos. E você vai ser feliz, você colhendo abundância os seus bons frutos. Não plante derrota para a sua vida nem para a sua família, pois quem planta na iniquidade será derrotado. Quem planta o mal será derrotado, porque o mal destrói. A iniquidade destrói, a iniquidade é pecado, tradição autoral do Eterno.
Então isso destrói vida, isso mata, isso elimina famílias inteiras. Hoje, quantas vidas estão destroçadas no mundo por causa das suas iniquidades? Quantas pessoas até aparentemente vivendo uma vida social boa, mas estão em condenação, porque não voltaram suas vidas para o temor do Criador. Não semearam no campo espiritual, não mais semearam no campo da maldade. Não semearam no campo do bem-estar do outro, mas sempre só no seu próprio bem-estar. E não semearam para agradar o Eterno, para agradar os seus próprios desejos carnais. Então isso é iniquidade. Isso é mal. E quem planta nesse campo é essa mesma pessoa que planta esse campo que vai colher o fruto deste campo, da semente que ali foi semeada. Então, precisamos ter cuidado com as sementes que vamos plantar e também o solo que vamos plantar a semente, né? Então o conselho é: plante a sua semente de amor, a sua semente de obediência, a semente de bondade, justiça, a semente boa. Plante num bom solo, numa boa terra, para que você não venha ter problemas com a colheita. Sabendo que do momento que você planta uma semente até o momento da sua colheita, muitas coisas podem acontecer. Vamos ler aqui Marcos, capítulo 4, versículo 8 e o versículo 20. São dois versículos do capítulo 4 de Marcos. No versículo 8 do capítulo 4 foi dito-nos o seguinte. Vamos ler o texto. Mas a outra parte das sementes, e caiu em boa terra, nascendo, cresceram e deram frutos. Uma produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, então que ouça. No versículo 20 foi dito o seguinte: mas as sementes que foram semeadas em boa terra são como aquelas pessoas que ouvem a mensagem e a entendem. Essa semente aqui refere àquelas pessoas. Então, essa boa terra aqui são as pessoas que ouvem a palavra, entendem, e nela é semeada a boa semente. Então essa pessoa vai dar bom fruto, entendem e produzem fruto. Umas 100, outras 60 e outras 30 vezes mais do que a quantidade semeada. Então você vê aqui que isso aí está falando de vida, de fruto de vida. Você crê no Eterno, você confessa seus pecados, você é batizado em nome de Deus para perdão dos pecados, você recebe o dom do Ruach HaKodesh, do Espírito Imaculado do Pai, e agora você vai ser direcionado pelo Pai, pelo Espírito Criador, pelo Espírito do Criador. Se agora o Mashiach, que é Yahushua Mashiach, ele, a sua mensagem vai te direcionar pelo seu Imaculado Espírito no caminho certo, no caminho que deves andar. Então, nós vimos aqui que aí cabe a nós escolher, porque essa semente aqui são como pessoas que ouvem a palavra, aceitam, entendem e põem na prática. Então diz que essas pessoas, assim como aquela semente no campo, ela vai produzir agora 100 grãos em relação ao grão que foi plantado. Outro vai produzir 60 grãos em relação ao grão que foi plantado. Outros vão produzir 30 grãos. Então você vai produzir mais ou menos, mas você vai produzir frutos, porque você plantou a boa semente em uma boa terra. Por isso devemos procurar sempre fazer a semeadura em uma terra boa. Qual é a terra boa? Aquela terra que é lavada pelo sangue do Mashiach, aquela terra que é transformada, aquela terra que está envolvida no conselho de Shaul, ali em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Vamos lá ler o texto. Aqui nós temos um conselho maravilhoso do emissário Shaul, conhecido como Apóstolo Paulo. Ele começa o texto de Romanos 12, versículo 1, dizendo o seguinte: aconselho a vocês, irmãos, é um conselho, mas é um conselho que vem nos admoestar, vem nos orientar, vem nos convocar para não tomar uma posição diferente da que vivemos hoje. E ele continua dizendo: aconselho a vocês, irmãos, pela compaixão do Eterno,
que apresentem os seus corpos como sacrifício vivo, purificado e agradável ao Eterno, que é o culto racional de vocês. Escuta racional, escuta aqui não é o culto lá da igreja, congregação do salão, aquele culto de reunião de fé, aonde se louva, se ora, se prega, não. Aqui é um culto racional, um culto mental, um culto na tua mente, na tua cabeça, no teu coração, no teu ser, dentro da tua própria consciência. Você tem que cultuar ao Criador. O culto racional de vocês. Então ele diz assim, que para isso temos que ter os nossos corpos, apresentar nossos corpos. Nossos corpos. Alguém diz assim, não, o Criador não quer corpos, ele quer o Espírito. Não, ele quer os nossos corpos. Porque são nossos corpos vão ser planificados. São nossos corpos, os corpos dos eleitos, que vão ser ressuscitados e transformados. Que são planificados e subirem aos céus, adentrar aos céus do respirador celestial. Então são nossos corpos. Nossos corpos não vão ficar no pó, na terra virado pó como os demais, não. Nossos corpos não vai ser transformado em cinza no fogo no último dia, não. Porque nós vamos sair e, como bezerros, somos no cevador e pisar os ímpios debaixo dos nossos pés, que se transformarão em cinza. A Malaquias, João Pedro de Almeida, capítulo 2, versículo 1 ao 3. Então vimos aqui que existe uma promessa para os eleitos. Mas ele está dizendo aqui, a esses eleitos, as pessoas querem ser salvas, as pessoas querem ser habitantes da terra celestial. Tem que receber o conselho de Shaul, o emissário. Aconselho a vocês, irmãos, ele nos chama de irmãos. Será que eu tenho condições de ser irmão do emissário Shaul? O homem deixou tudo pelo amor ao Mashiach. E eu não deixei nada ainda, bem dizer, porque da vida, da situação de Shaul, para a minha situação, para a sua situação, nós ainda nem começamos, nem levantamos para começar a dar no caminho. Estamos muito longe da chegada. E estamos parados, ocupados com nossas naturezas carnais, nossos desejos carnais, nossa empresa, nossa joia, nossa aparência, nossa saúde física, nossa beleza exterior. Estamos esquecendo do melhor e preparar o nosso interior para o Eterno. Então ele está vindo aqui pela compaixão do Eterno, pelas misericórdias do Eterno. Vamos dizer, pelo amor do Eterno, que é o Criador e o Altíssimo de todos os exércitos, que apresente os seus corpos como, não é em sacrifício, mas como um sacrifício vivo, purificado, não convém santo, né? Purificado e agradável ao Eterno, que é o culto racional de vocês, dia e noite. Tem pessoas que são crentes só na hora que vai para o culto, para a igreja. Toma um banho, bota a roupa da igreja, pega uma Bíblia na mão, vai para a igreja. Naquela hora ele é crente. Agora ele vai cultuar o Deus dele lá no templo, na igreja dele. E o resto do dia? Quando sai dali do templo, quando sai da igreja, quando começa a ir para o seu trabalho, para a sua escola, para o seu labor diário, quem é você? Começou a vida. Precisa cultuar ao Eterno, culto racional. A adoração até tem que estar na tua mente, no teu raciocínio, porque esse culto é que agrada o Eterno. Um culto planificado, um culto separa, a planificação que é a separação do mundo, separação do pecado. Então você precisa estar nesse patamar de separação, nesse nível de pureza diante do Eterno, para que você seja aceito como sacrifício vivo, agradável ao Eterno. E diz verso 2, e não vivam como vivem as pessoas desse mundo. Oh, meu amado, se tiver de ir para o céu, não pode viver das condições aqui. Pouquíssimas pessoas das igrejas que são crentes hoje vão para o céu. Por quê? Porque o nosso mundo evangélico, o mundo chamado evangélico cristão, filhos da igreja do romanismo, igreja católica romana, porque todos são cristãos. Você vê que são cristãos católicos, protestantes, espíritos, todos são cristãos. Mas ele diz que não vai para o céu, todos vão para o inferno. Como é que vai? Um bocado de cristão para o céu
e outra parte de cristão para o inferno, e outra parte de cristão vai para onde? Porque tem 3 classes de cristão aí: católicos, protestantes, espíritas, todos são cristãos. Na verdade, esse cristianismo aí, que tem esperança do céu, sem obediência, está fadado ao fracasso, porque ele tem plantado em sua vida uma semente negativa. A semente da desobediência, a semente da discórdia, a semente da rebeldia, aquela semente de abolir a verdade da palavra, mudar os estatutos. Essa semente tem quebrado a aliança eterna do Criador. Esse grupo de pessoas, essa classe de pessoas, chamando-se cristão e todo mundo, estão fadados à condenação. Estão fadados à condenação. Porque não obedecem, não creem, porque eu sempre digo em minhas pregações, quem crê obedece. Crê ter fé. Por isso que só obedece quem tem fé. Fé que não obedece, fé que não transforma, fé que não traz a você o poder do eterno na sua vida, fé que você não tem força para testemunhar do Mashiach. Essa fé é uma fé sem obra, e fé sem obra ela é morta. E a fé sem obra, como diz Tiago, é uma fé sem valor. Morto é quem tem uma fé morta. Não tem como ele nem respirar as coisas espirituais. Então, é preciso que as pessoas tenham consciência de que é um culto racional. E esse culto racional, no teu raciocínio, tu não vai te conformar. Você não vai se conformar em fazer a vontade do mundo. As coisas do mundo vão cheirar mal aos teus narizes, as coisas do mundo vão ser escandalosas aos seus olhos. O seu coração não vai aceitar as coisas profanas do mundo, porque o Espírito Imaculado do Pai está em você, ele não aceita, ele habita em você, e ele é plenamente puro. Ele não aceita impureza em tua vida, porque tu é morada e templo dele. O Espírito Imaculado está habitando em você, ele está morando em você, então você tem a unção dele. E sendo assim, você agora é luz. E a luz não se mistura com as trevas. O mundo está em trevas, quando você vê algo das trevas, a luz está em você, logo fusca aquilo dali. Aí você diz, não, aquilo ali não me serve, aquilo não me adianta. E você não se conforma com aquilo. Você está com culto racional, com adoração no teu raciocínio, uma verdadeira adoração, celebração ao Pai no teu raciocínio. Tu nega-se a tudo, tu oferece seu corpo, sacrifício ao Eterno, como sacrifício ao Eterno. Você não aceita uma roupa indecente, decorosa do mundo. Você não come as coisas profanas do mundo. Você não fala as palavras profanas do mundo. Você não vive os escândalos, a vida escandalosa do mundo, porque você tem em você o Espírito Imaculado do Eterno, filho. Você não pode se misturar com as trevas, porque você é luz. Foi para isso que o Eterno nos chamou, para sermos luz neste mundo de trevas. Sai das suas trevas, sai desse engano de apostasia, de mentira, essa religiosidade que aparta os homens do Criador, que impede a salvação, que rouba, mata e destrói. Quando é que vai ser destruída essa massa? Quando na condenação, diz que por causa dos seus pecados, os modos da terra são destruídos, são queimados, e poucos homens ali restavam na terra. Aí são vida eterna, aqueles que vão ter vida eterna na nova terra lá dos remidos. Então precisamos ter essa consciência de que no versículo 2 diz, e não vivam como vivem as pessoas deste mundo. O mundo vive em trevas, o mundo está apartado do mundo. A palavra de Yohanan diz que o mundo jaz no maligno. Se nós vivemos de acordo com o mundo, nós também estamos no maligno. Aí deu Yohanan capítulo 1, Yohanan capítulo 2, que é 1 João capítulo 2, versículo 15 a 17, diz que ele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Alguém quer ter o amor do Pai em você? Então não ame o mundo. Não ame o mundo, não ame as coisas que estão no mundo. Porque o que ama o mundo perece junto com o mundo. Só os que falam do Pai, no versículo 17, capítulo 2, 1 João, diz, só os que falam do Pai permanecem para sempre. Esses que vão habitar na terra, os poucos homens, poucas pessoas que vão habitar na terra são esses que falam do Pai. E para nós termos tirei de vida eterna, é preciso guardar os seus mandamentos. Uma certa vez o irmão chegou para o Mashiach e perguntou ao mestre o que deve fazer para ser salvo. O Mashiach, aquele rapaz, queria saber o que fazer para ser salvo, para ter vida eterna. O Mashiach perguntou, porque você me chama bom só um. Se você quer ser salvo, quer entrar na vida eterna, então faça isso, guarde os mandamentos. Então precisa guardar os mandamentos, amados. Precisa guardar os mandamentos. Porque aquele que diz que conhece o Pai não guarda os mandamentos, Yohanan capítulo 2, versículo 4 diz, vamos pegar o verso 3. O verso 3 diz que nisto provamos e conhecemos o eterno sabimento no verdadeiro, quando guardamos os seus mandamentos. E diz o verso 4,
aquele que diz conhece o Pai, conhece o Eterno, conhece o Yahshua Mashiach, conhece o Altíssimo dos Exércitos, e negócio do mandamento é mentiroso dele, não está a verdade. Apocalipse 21, versículo 8, diz que todos os mentirosos, com outra classe de pessoas que estão ali, serão lançados no lago do fogo, a saber, a segunda morte. Então é tremendo saber que hoje a nossa fé, as nossas crendices, a nossa religiosidade não nos garante salvação. Então precisamos ter isso, do dia eterno não se zomba, e o mundo está zombando do Criador. Então essa zombaria do homem ao eterno é uma semente má, maligna, semente destrutiva, mortal, e a colheita dessa semente ela é muito má, porque os homens vão perecer, vão ser destruídos, mas nós estamos aqui ainda, como povo do eterno nesta terra. Então temos o pareceu, o chamado, o conselho do Pai. Apocalipse, capítulo 18, versículo 4, diz: sai dela, povo meu. Sai dela onde? Sai da igreja A, da igreja B? Não, mas não é isso que a palavra está dizendo. Sai desta apostasia, povo meu. Sai deste engano, sai dessa mentira. Sai dela, da Babilônia de engano, de mentira. Porque a Babilônia hoje não é como alguém, alguns crentes estão dizendo, a Babilônia é a igreja católica, a Babilônia é Roma. Não, a Babilônia é todo o sistema romano. Todo o sistema religioso de Roma está espalhando as religiões diversas em todo o mundo. Às vezes você é crente, mas da igreja, não tem nada a ver com a igreja católica, mas sua doutrina é a mesma de lá. Então você está com a mesma doutrina babilônica. Então o conselho é esse: sai dessa apostasia, sai dessa mentira, sai, povo meu, para que não toque nada impuro, eu vos receberei. O Eterno vai receber como filho dele, você não tocar mais nessas coisas impuras, babilônicas, da apostasia que o mundo vive imerso até hoje. E essa apostasia já é prenúncio da volta do Mashiach a este mundo buscar o seu povo. Porque aí 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 e 4 diz que não, aquele dia não virá, sem que antes se dê a apostasia que nós vamos vendo já hoje, e vai se ficar cada vez mais. Então precisamos ter cuidado com o que plantamos, para que tenhamos colheita abundante. Pois entre o semear e o colher, haverá muitas coisas, acontecem muitas coisas na vida das pessoas que plantam, até o momento que colhem, que poderão destruir a colheita. Você planta um roçado de milho e feijão, o agricultor faz isso, e pode, dado momento, lá o plantio está muito bonito, já florescendo para dar o fruto, de repente entra uma manada de boi solto dentro, come tudo, arrasa tudo e atrapalhou a sua colheita. Não deixe que essa manada de boi selvagem invada o seu plantio, invada seu campo, onde você plantou a sua semente boa. Isso quer dizer, não deixe que as coisas desta vida, os desprazeres deste mundo, as carnalidades, esse campo carnal que vive o mundo, invada a sua privacidade de fé e destrua a boa semente que tem plantado para a salvação, para a vida eterna. Preserve-se plantando coisas boas, mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo nos momentos amargos da vida, mesmo quando alguém está te odiando, mesmo quando alguém está querendo destruir, continue plantando uma boa semente, porque na hora da colheita você vai colher a boa semente. Não desista de ser um bom semeador, não desista da boa terra, não desista da boa semente, não desista de dar frutos bons, não desista de ser uma nova criatura, não desista da fé que você tem, da obediência que você tem ao Criador, não desista de ser uma pessoa diferente, não desista de fazer a diferença entre o imaculado, entre o puro e o profano, não desista de ser luz, não desista de ser sal, porque este mundo apodrecido de pecado precisa de você, precisa de mim, precisa de nós, somos salvos, para saborear este mundo, para que ele não apodreça antes do tempo. E quando vem a colheita, então nós seremos, não recebendo somente a colheita abundante, mas nós seremos colhidos para o celeiro dos céus, como o trigo no celeiro do Criador. Então, este é o nosso parecer, nosso conselho nesta mensagem. Não desista, pois tudo que a pessoa plantar, isso é o que ele vai colher. Vamos para nós terminar essa mensagem. Salmos 126, versículo 6. Vamos ler o texto. Aquele que sai chorando, levando a semente para semear, voltará para casa com cântico de alegria, trazendo consigo os seus frutos. Então vemos aqui que a boa semente, você tem que plantar ela chorando, tem que semear ela com amargura, no meio
de tormentos, no meio de familiares que não lhe entendem, a meio com a esposa que não lhe compreende, com um esposo que não lhe dá apoio, com a sociedade que não lhe dá apoio, com a igreja que não entende o seu ponto de vista espiritual, com pessoas que querem que você seja aquilo que eles querem que você seja e não aquilo que você precisa ser. Então não desista, não seja levado por quem quer que seja, por ventos de doutrina, por sopro de quem quer que seja. Não, mas faça a sua própria escolha, porque aqui o texto está dizendo, aquele que sai chorando, levando a semente, a boa semente, para semear, diz que ele voltará para casa com cântico de alegria. Por quê? Porque a colheita foi boa, os frutos são bons, trazendo consigo os seus frutos. O fruto da paz, o fruto da verdade, o fruto do amor, o fruto da salvação, o fruto do Espírito em tua vida, produzindo você obras espirituais, dando você o direito de vida e vida eterna. Porque os que semeiam do rua, do Espírito, colherão a vida e a vida eterna. Vamos aí dar uma olhadinha no capítulo 9, versículo 10 de 2 Coríntios. Aquele que dá a semente ao que semeia, e o pão como alimento também dará, e multiplicará as sementes que vocês precisam. E na colheita ele aumentará os frutos da justiça de vocês. Essa é a promessa que temos. O Eterno fará isso na minha vida, fará isso na sua vida, na nossa vida. Mas ele aumenta a nossa semente. Pois é, aquele que dá semente ao que semeia. Você sai semear, ele vai te dar semente daquilo que tu plantou. E pão como alimento. É ele que nos sustenta, o pão diário, esse pão que nos dá todos os dias. Agradecemos ao Pai pelo pão de cada dia. Estamos todos os dias, pela madrugada, pela noite, pelo meio que oramos. Pai, te agradeço pelo pão de cada dia, pelo vestir, pelo calçar, pela rua, pelo ar que respiramos, pela água que bebemos, agradeço ao Eterno por tudo. E tudo seja agradecido até pela vida e pela morte, diz a palavra. E diz que ele também multiplicará as sementes que vocês precisam. Então, as bênçãos que você precisa, a paz que você precisa, a vida que você precisa, não a vida gananciosa dos bens materiais, mas a vida de paz, de amor, de confiança, de segurança e proteção, ele aumentará na sua vida, porque ele pode fazer isso. E diz que na colheita ele aumentará os frutos da justiça de vocês. Então, quer dizer, se você é uma pessoa justa, vive justificado pela palavra, lavado pelo sangue do Machia, e vive uma vida planificada diante do Eterno, o Eterno lhe dará essa segurança. Diz aqui que ele vai multiplicar, ele vai aumentar os frutos da nossa justiça. Não está dizendo aqui que é um 100 por 1, 60 por 1. Ele vai aumentar, ele vai multiplicar as bênçãos em nossas vidas, né? Então, amados, que nós sejamos essas pessoas sábias que semeia em uma boa terra e semeia a boa semente, para que no final de tudo o Eterno aumente em nós os frutos da nossa justiça, da qual foi buscado pela fé no Machia, o nosso Salvador. Que o Eterno nos abençoe, a paz para todos, que o Eterno abençoe a todos em nome de Deus. Ser uma nova criatura, não desista da fé que você tem, da obediência que você tem ao Criador, não desista de ser uma pessoa diferente, não desista de fazer diferença entre o imaculado, entre o puro e o profano, não desista de ser luz, não desista de ser sal, porque este mundo apodrecido de pecado precisa de você, precisa de mim, precisa de nós, somos salvos, para saborear este mundo, para que ele não apodreça antes do tempo. E quando vem a colheita, então nós seremos, não recebemos somente a colheita abundante, mas nós seremos colhidos para o celeiro dos céus, como o trigo no celeiro do Criador. Então, este é o nosso parecer, nosso conselho nesta mensagem. Não desista, pois tudo que a pessoa plantar, isso é o que ele vai colher. Vamos ler para nós terminar essa mensagem. Salmos 126, versículo 6. Vamos ler o texto. Aquele que sai chorando, levando a semente para semear, voltará para casa com cântico
de alegria, trazendo consigo os seus frutos. Então vemos aqui que a boa semente, você tem que plantar ela chorando, tem que semear ela com amargura, no meio de tormentos, no meio de familiares que não lhe entendem, a meio de com a esposa que não lhe compreende, com um esposo que não lhe dá apoio, com a sociedade que não lhe dá apoio, com a igreja que não entende o seu ponto de vista espiritual, com pessoas que querem que você seja aquilo que eles querem que você seja e não aquilo que você precisa ser. Então não desista, não seja levado por quem quer que seja, por ventos de doutrina, por sopro de quem quer que seja. Não, mas faça a sua própria escolha, porque aqui o texto está dizendo, aquele que sai chorando, levando a semente, a boa semente, para semear, diz que ele voltará para casa com cântico de alegria. Por quê? Porque a colheita foi boa, os frutos são bons, trazendo consigo os seus frutos. O fruto da paz, o fruto da verdade, o fruto do amor, o fruto da salvação, o fruto do Espírito em tua vida, produzindo você obras espirituais, dando você o direito de vida e vida eterna. Porque os que semeiam do rua, do Espírito, colherão a vida e a vida eterna. Vamos aí dar uma olhadinha no capítulo 9, versículo 10 de 2 Coríntios. Aquele que dá a semente ao que semeia, e o pão como alimento também dará, e multiplicará as sementes que vocês precisam. E na colheita ele aumentará os frutos da justiça de vocês. Essa é a promessa que temos. O Eterno fará isso na minha vida, fará isso na sua vida, na nossa vida. Mas ele aumenta a nossa semente. Pois é, aquele que dá semente ao que semeia. Você sai semear, ele vai te dar semente daquilo que tu plantou. E pão como alimento. É ele que nos sustenta, o pão diário, esse pão que nos dá todos os dias. Agradecemos ao Pai pelo pão de cada dia. Estamos todos os dias, pela madrugada, pela noite, pelo meio que oramos. Pai, te agradeço pelo pão de cada dia, pelo vestir, pelo calçar, pela rua, pelo ar que respiramos, pela água que bebemos, agradeço ao Eterno por tudo. E tudo seja agradecido até pela vida e pela morte, diz a palavra. E diz que ele também multiplicará as sementes que vocês precisam. Então, as bênçãos que você precisa, a paz que você precisa, a vida que você precisa, não a vida gananciosa dos bens materiais, mas a vida de paz, de amor, de confiança, de segurança e proteção, ele aumentará na sua vida, porque ele pode fazer isso. E diz que na colheita ele aumentará os frutos da justiça de vocês. Então, quer dizer, se você é uma pessoa justa, bem justificado pela palavra, lavado pelo sangue do Machia, e vive uma vida planificada diante do Eterno, o Eterno lhe dará essa segurança. Diz aqui que ele vai multiplicar, ele vai aumentar os frutos da nossa justiça. Não está dizendo aqui que é um 100 por 1, 60 por 1. Ele vai aumentar, ele vai multiplicar as bênçãos em nossas vidas, né? Então, amados, que nós sejamos essas pessoas sábias que semeia em uma boa terra e semeia a boa semente, para que no final de tudo o Eterno aumente em nós os frutos da nossa justiça, da qual fomos justificados pela fé no Machia, o nosso Salvador. Que o Eterno nos abençoe, a paz para todos, que o Eterno abençoe a todos em nome de Deus.